Então, o que que são aditivos? Os aditivos, eles não são substâncias nutritivas. Elas são adicionadas ao alimento para melhorar a aparência, o sabor, a textura ou a sua conservação. Por exemplo, realizou um processo de silagem, produção de silagem. Ocorreu chuva naquele dia e teve um início de uma perca. Então, para que esse alimento não tenha aquela putrefação ou que o animal não consiga digerir bem aquela silagem, são adicionados alguns aditivos. Por exemplo, melácio, que dá mais cheiro, mais sabor, que torna aquele alimento mais palatável, tá? Geralmente utiliza bastante hoje o farelo de bolacha. Então, são alguns aditivos que são utilizados para fazer o quê? Tem um maior aroma, uma melhor textura, para que o animal absorva melhor. Quais são as finalidades de eu utilizar aditivos? Tem a finalidade estimulante, ou seja, vai fazer com que o animal ingira maior quantidade. Também terapêutico, ou seja, a gente utiliza hoje antibióticos para facilitar o processo de anticorpos e evitar problemas digestivos no animal. E a nutrição, que é a proliferação de bactérias para melhorar a absorção dos nutrientes da dieta. Quais são os grupos de aditivos que a gente utiliza? Os aminoácidos sintéticos, que são aqueles que vão se ligar ao alimento e melhorar a absorção, os antibióticos, os antioxidantes, que vão evitar, hoje a gente sabe que a gente tem aí a produção de radicais livres, e isso faz com que o animal tenha um envelhecimento mais rápido, ou seja, tenha uma maior produção de doenças, e esses aditivos evitam isso. A gente tem os antiparasitários. A gente chegou a uma época de usar muito produtos homeopáticos para evitar o quê? Parasitas, endo e ectoparasitas. E ainda existe bastante produtos homeopáticos que são adicionados na ração para evitar esses problemas. A gente tem os aromatizantes, emulsificantes e assim por diante, tá? Um dos principais aditivos que a gente utiliza são os ionófilos. Então, o que que são esses ionófilos? São substâncias que a gente adiciona na ração e eles vão fazer o quê? Eles vão se ligar ao alimento, né? Principalmente vão incorporar o alimento e fazer uma melhor solução, né, desses alimentos que estão no rumen, para que haja o quê? Um melhor transporte de íons. Então, o que que acontece? Eu vou adicionar substâncias, essas substâncias, elas vão ser produzidas lá durante a fermentação dos micro-organismos, elas vão se ligar ao alimento e também a lipídios, ou seja, a gordura. E elas vão transportar íons, ou seja, vão transportar aqueles nutrientes durante o processo de fermentação, tá? Consequentemente, elas vão alterar a fermentação ruminal, porque as bactérias que estão produzindo ali, que estão se ligando ao alimento, estão fazendo a fermentação, estão degradando o alimento para absorver energia. E esses ionófilos vão se ligar a essas bactérias, se ligando a esse alimento, elas vão fazer o quê? Aumentar a retenção de energia fermentada no rumen, tá? Por quê? Quando a gente tem somente as bactérias do rumen, ou seja, eu não faço a proliferação de demais bactérias, então o que que acontece? Essas bactérias, elas vão quebrar o alimento, elas vão absorver esses nutrientes pela parede do rumen para ser digerido lá no intestino. Então, acontece muitas perdas de energia. Essa energia que é produzida, ela é perdida por fezes, pela urina, pela quebra do alimento. Então, esses ionófilos, eles vão reduzir as perdas dessa energia, ou seja, facilitar o quê? A melhorar a absorção dessa energia. Então, o animal vai ter maior quantidade de energia para ser utilizado fisiologicamente, tá? Os ionófilos também, ou seja, esses micro-organismos, eles diminuem a degradação do pH ruminal. Por quê? Porque eles fazem com que haja menor queda do pH, e aí vai facilitar a absorção. E elas são bactérias hiperprodutoras de amônia, tá? Então, elas aumentam a produção de proteína microbiana, degradam aminoácidos e peptídeos, ou seja, facilitam a absorção pela parede do rumen. E diminui os distúrbios metabólicos. Por quê? Porque se eu diminuir aqui a parte de flutuação de pH, eu não vou ter acidose e timpanismo. Porque eu diminuí, eles fizeram o quê? A menor concentração de ácido lático e menor produção de muco, ou seja, diminui a produção de espuma nesse rumen e, consequentemente, o animal não vai ter problema aí por timpanismo, tá? Dentre os ionófilos mais utilizados, a gente tem a salinomicina e a monenzina, que é o que tem no mercado hoje bastante utilizado. Outros ionófilos que a gente utiliza são os antibióticos,
tá? Ionófilos não, desculpa, gente. Aditivos são os antibióticos. E dentre os antibióticos, o mais utilizado é a virginiamicina. Para que a gente utiliza esse antibiótico na dieta? Para quê? Ele vai inibir a formação de ligações peptídicas, ou seja, no rumen também ocorre a proliferação de bactérias. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tratar, eu vou, como se eu fosse adicionar, né, um produto que vai fazer o quê? Um tratamento. Geralmente, por exemplo, quando ocorre muita proliferação, por exemplo, proliferação não, quando ocorre muita queda brusca de pH, ocorre muita morte de células, muita morte de bactérias. E aquilo ali causa um processo infeccioso no rumen. Então, quando eu utilizo o antibiótico, ele vai fazer o quê? Ele vai atuar ali sobre o rumen, vai aumentar a produção de organismos patogênicos, ou seja, de próprios anticorpos, que vão impedir que haja a morte dessas bactérias. E, consequentemente, vai aumentar o quê? A saúde digestiva daquele animal. E eu tenho um ganho de peso melhor e uma eficiência alimentar maior. E isso pra gente é o que interessa, tá? Outro aditivo que vem sendo bastante utilizado são os probióticos. Então, o que são os probióticos? São culturas de organismos vivos não patogênicos, ou seja, que não causam doenças. Então, eu vou adicionar essa cultura na dieta e ele vai aumentar a absorção dos nutrientes. Por quê? Porque ele vai induzir alterações na produção do trato gastrointestinal. É como se eu adicionasse, né, algum vírus, é um exemplo, tá, gente? Não é o caso do probiótico. Como se eu adicionasse algum vírus e fizesse com que o próprio organismo produzisse uma resposta imunológica. É a mesma coisa, são os probióticos. Então, eles vão entrar na dieta e eles vão fazer o quê? Eles vão fazer uma cultura de organismos vivos. Eles vão aumentar a quantidade de bactérias no rumen. E isso vai facilitar, sim, a absorção. Aumentar a digestão e a absorção e evitar doenças ruminais. E vai aumentar a absorção de nutrientes ali no rumen, tá? Dentre esses probióticos que a gente utiliza, os lactobacilos, porque eles vão aumentar a produção de ácido lático no intestino delgado, vai reduzir o pH, ou seja, evitar que haja proliferação de bactérias e outros micro-organismos, tá? E principalmente alguns probióticos, eles são utilizados para proliferação de bactérias patogênicas, ou seja, como o Escherichia coli. Então, eu vou adicionar bactérias ali no rumen. Então, eu vou fazer o quê? Com que o próprio organismo produza anticorpos para combater esse micro-organismo. E quando o animal vir a ter alguma infecção, o próprio organismo já está pronto para que não haja qualquer tipo de inflamação. Então, basicamente, esses aditivos são utilizados para quê? Para preparar o organismo para qualquer tipo de inflamação e para auxiliar no quê? Na melhor absorção dos nutrientes. E faz com que o animal tenha um maior aproveitamento dos nutrientes e, consequentemente, uma melhor digestão e maior ganho de peso, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Qualquer dúvida é só comunicar comigo no WhatsApp, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.